Até o período neolítico, éramos uma espécie nômade. Viajávamos enormes distâncias atrás de comida. Até que descobrimos a agricultura e estabelecemos residências fixas. Com o alimento por perto, ao invés de caminhar, resolvemos investir no conforto de casa. Assim surgiram os primeiros móveis. No século XVIII, com a Revolução Industrial, eles começaram a ser produzidos em grandes quantidades. Com uma produção lenta e matéria-prima escassa, os móveis de madeira sólida se tornaram inviáveis. Para revolucionar o mercado, a indústria criou os painéis de madeira reconstituída, que usam madeira de florestas plantadas. No Brasil, o MDF chegou no final dos anos 90 com uma fortíssima campanha de marketing. Caiu na graça dos marceneiros, da indústria moveleira, dos vendedores e dos consumidores. Já o MDP levou a má fama de ter baixa qualidade. Além de ser confundido com aglomerado, muita gente acha que é feito de pó de serra e que o móvel feito de MDP não pode ser desmontado e remontado. Mas será que é verdade? Para saber, fomos atrás de especialistas que produzem e usam o painel MDP. Estamos em Arapongas, no norte do Paraná, onde está o principal polo industrial de móveis em série do Brasil. São mais de 400 fábricas que vendem para o mundo todo. Nesta fábrica, são produzidos por dia 2.400 guarda-roupas, todos feitos de MDP. Para o tipo de móvel que nós fazemos, que é um móvel de forma retilínea, não tenho dúvida que é a melhor matéria-prima empregada. Até pela superfície externa que ela tem e pela formação, a granulometria do material, a composição, da maneira com que ele é feito, nessas prensas contínuas, de última geração, ele traz uma enorme segurança e qualidade ao produto final. A importância de um bom corte, uma boa matéria-prima, vocês podem perceber que nós não temos nenhuma espécie de serrilhamento. Uma vez que você fecha todas as superfícies e coloca os acabamentos, você está garantindo uma qualidade enorme. Esta outra fábrica é especializada em móveis para a sala. O móvel feito em MDP você pode montar e desmontar quantas vezes quiser, desde que você tenha um sistema de acessório ali, uma ferragem que a gente chama, de boa qualidade, né? No processo de produção, quando é peças retas, tipo um painel desse, isso aqui seria, no caso, até uma porta de um roupeiro, ó, é a mesma coisa. Tem que ser, não tem que ser, mas é muito melhor você usar o MDP. A tendência dos móveis é ditada por grandes feiras mundiais com a presença das principais marcas do mercado. Quando os móveis com acabamento de borda arredondado estavam na moda, veja quem era o protagonista. Ele foi lançado, para ter uma ideia, no ano de 2000. Como era muito usinado, usava muito MDF, vocês veem esse produto aqui, ó. Ele é feito com MDF, MDF, MDF e MDF. Então, ele tem 4 peças aqui que não tinha como fazer ela em MDP. Ele tem que ser fabricado, a gente fabricava ele em MDF devido a esse trabalho de ser feito a usinagem. Esse mesma coisa. Só que isso hoje no mercado não se vende mais. A gente tem aqui no showroom para a história de quando foi feito aquele, de quando foi feito. Hoje o que vende no mercado já é uma linha reta. Estamos na Lapa, no interior do Paraná, em uma fazenda de cultivo florestal de pinos.
São milhões e milhões de árvores plantadas todo ano, que são colhidas em torno de 20 anos. Esse tipo de cultivo, além de evitar o desmatamento, absorve CO2, protege a biodiversidade, o solo e as nascentes de rios e ainda recupera áreas degradadas. As toras finas são usadas como matéria-prima para a fabricação dos painéis. Esta é uma moderna fábrica de painéis de madeira reconstituída em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Aqui são produzidos tanto MDF quanto MDP. A diferença entre o MDP e o MDF está justamente na partícula que compõe o produto. Inclusive, o mesmo equipamento que produz os cavacos para MDF produz também os cavacos para MDP. Então, a matéria-prima dos dois é igual. E a tecnologia dos equipamentos utilizados é muito similar também. A ideia de que o MDP é um painel feito à base de pó de serra é uma ideia totalmente errada. Isto é cavaco de madeira. E com estes mesmos cavacos é possível produzir tanto as fibras para o MDF como as partículas para o MDP. Essas partículas mais grossas são da camada interna do produto. Essas partículas mais finas são das camadas externas, o que garante a qualidade. São as diferentes camadas do MDP que tornam o painel estável. O processo de produção é todo automatizado. A qualidade é monitorada e ajustada chapa a chapa, em tempo real. Mas se o MDP é fabricado por equipamentos de alta tecnologia e possui tantas qualidades, por que as pessoas o condenam? Esse preconceito, ele vem lá do início, quando se iniciou a fabricar o aglomerado no Brasil. Isso foi lá nos idos de 66, 67. E quando o aglomerado foi lançado no Brasil, as ferragens, as ferramentas para se fazer um móvel adequado com o aglomerado, não tinha essas ferragens adequadas. Então ele veio para substituir o compensado com ferragens especiais que não foram usadas adequadamente. Então houve um lançamento do produto de uma forma um pouco inadequada. Na virada do século XXI, houve um movimento tecnológico na indústria de painéis que transformou o aglomerado em MDP. Acho que a fama da baixa qualidade do MDP remete ao tempo do aglomerado, que se confunde muito ainda achando que é o mesmo produto. Então já aconteceu uma evolução dos painéis, a chapa de partícula ela é muito utilizada na Europa. As grandes lojas, as grandes indústrias de móveis da Europa utilizam o MDP na estrutura e nas portas e não tem esse preconceito. Eu acho que é uma questão de conhecimento. A evolução do aglomerado para o MDP é tão grandiosa quanto a evolução dos celulares analógicos para os smartphones. E quando comparado ao MDF, o MDP também tem algumas vantagens. A vantagem do MDP, ele é mais resistente ao arranque de parafuso do que o MDF, ele empena menos que o MDF, por quê? Porque ele tem 3 camadas e não uma só. Ele é mais resistente à umidade que o MDF e a grande vantagem é o preço. Ele é mais barato que o MDF, porque o seu processo de fabricação é mais barato. E o MDF é feito de fibra de madeira, então você precisa desfibrar a madeira, que é o mesmo processo do papel, para você aglutinar isso novamente com cola e fazer um painel. Por que ele é mais caro? Porque ele usa muito mais energia. Nós temos um motor aqui na fábrica que tem 10.000 cavalos só para desfibrar a madeira. Se você tem um móvel plano, você vai usar o MDP. Se você tem um produto que necessite ser usinado, você vai usar o MDF. Vimos que na indústria de móveis em série, o MDP é bastante explorado como matéria-prima,
Afinal, são móveis populares de preços mais acessíveis. E o móvel de alto padrão usa MDP? O MDP ele pode ser usado para qualquer ambiente. Ele é o painel ideal para montar ambientes residenciais e ambientes corporativos. Por exemplo, aqui nessa cozinha que nós estamos vendo. Ela é uma cozinha que ela foi montada toda ela em MDP, do tampo, portas, painéis, caixaria, 100% ela está em MDP. Marta é uma premiada designer de móveis. Suas obras estão nas principais publicações de decoração. Com o estúdio em Bento Gonçalves, onde está o maior polo industrial de móveis planejados do país, ela cria projetos para várias marcas. Algumas orientações quando eu indico a utilização do MDP na produção de mobiliário, uma delas é na produção de portas. Por quê? As portas, principalmente portas de correr, são peças que muitas vezes elas empenam. Quando utilizado o MDP para esse tipo de peça na composição de um móvel, ele resiste muito mais à questão do empenamento. Portas de abrir que tem a questão de regulagem, ela resiste muito mais ao tempo, à regulagem do acessório. O MDP é a principal matéria-prima consumida no segmento moveleiro internacional. Os países de primeiro mundo consomem infinitamente mais o MDP do que qualquer outra matéria-prima. Porém, no Brasil ainda, o MDP não tem esse número expressivo quanto os países de primeiro mundo. Alemanha, Itália, Polônia, França, Rússia, Espanha e Inglaterra usam bem mais MDP que o MDF. Porque o Brasil está na contramão dessa realidade mundial. Talvez esse número ele seja baixo pela falta de conhecimento que o consumidor ele não tem sobre o material. Falta muita informação até para o vendedor de loja, para o cara lá que está comprando. E o que nós precisamos cada vez mais, o pessoal treinado, lendo os esquemas de montagem, sabendo com que eles estão mexendo, montando da maneira correta, com certeza a satisfação vai ser muito grande no final. Muitas vezes, precisamos reaprender o que já sabemos para evoluir. A história nos comprova isso. E com o conhecimento certo, fazemos a melhor escolha.